Bom, você já deve ter ouvido falar que após uma PCR, depois que o paciente volta e permanece comatoso após a PCR, você deve providenciar controle direcionado de temperatura, ou hipotermia terapêutica, com alvo de temperatura de 32 a 36 graus para conseguir melhores desfechos neurológicos. Beleza, mas da onde vem essa evidência? Hoje vamos conversar sobre o estudo TTM, publicado em 2013 no New England. TTM vem da sigla em inglês Controle Direcionado de Temperatura. Bom, nesse estudo, após uma PCR, os pacientes eram randomizados para um grupo com temperatura-alvo 33 graus ou 36 graus. Então, dois grupos com o mesmo tratamento, porém com alvo de temperatura central na hipotermia após PCR diferentes. Um grupo com hipotermia mais agressiva, outro grupo com hipotermia mais branda. A hipótese do estudo era que o grupo com hipotermia mais agressiva, 33 graus, poderia ter melhores desfechos neurológicos e menor mortalidade em comparação com a hipotermia mais branda, 36 graus. Isso era embasado em evidências um pouco mais antigas de que a hipotermia de 32 a 34 graus era superior em comparação com nenhuma hipotermia. Mas eram evidências baseadas em estudos com menor robustez científica e eram estudos mais antigos. Então, o estudo TTM veio responder essa questão, se era realmente a hipotermia em si que era benéfica ou se era o combate à febre, evitar a febre que teria maior benefício neurológico nos pacientes após PCR. Então, foram incluídos 950 pacientes no estudo TTM e o resultado foi que a mortalidade não diferiu entre os grupos, foi estatisticamente igual e não houve diferença também no desfecho neurológico. Foi rigorosamente a mesma incidência de déficit neurológico grave após a PCR nos dois grupos. Portanto, foi um estudo considerado negativo em relação à sua hipótese. A hipotermia mais intensa, mais agressiva, não conferiu maior benefício em comparação com a hipotermia mais branda. Porém, ambos os grupos foram submetidos sim a alguma hipotermia. Então, o combate à febre aconteceu nos dois grupos. E ainda um pouco mais de hipocalemia ocorreu no grupo 33 graus em comparação com o grupo 36 graus. Bom, então o resultado foi esse, que o estudo foi capaz realmente de modificar as diretrizes internacionais e colocar como alvo de temperatura 32 a 36 graus. Mas ainda permaneceu alguma dúvida em relação a qual temperatura seria ideal nos pacientes após PCR. E depois desse estudo, vieram algumas outras evidências em relação a ritmos não chocáveis, já que a grande maioria de pacientes incluídos no TTM foram de pacientes que tiveram PCR em ritmo chocável e também PCR testemunhada. Bom, a verdade é que o estudo TTM desacelerou um pouquinho o entusiasmo em relação à hipotermia terapêutica, mas permaneceu sendo recomendada sim a hipotermia terapêutica, porém de forma menos agressiva, já que isso não traria tanto benefício assim para o paciente. Obrigado pela atenção, pessoal, e até o próximo vídeo.